Se era uma noite mágica em que Abel Ferreira pedia, aqui está a noite mágica palmeirense. O que para muitos era impossível se tornou realidade. Palmeiras 4, LDU 0. O Verdão está na final da Libertadores e vai encarar o Flamengo em uma das maiores, para mim, a maior final de todos os tempos do futebol brasileiro, decidindo quem é o maior time do Brasil. E é claro que a gente vai falar de tudo isso, do jogo do Palmeiras, um pouquinho do Flamengo e, é claro, de tudo que envolve essa final que vai ser histórica. Então, antes de mais nada, já deixe seu like caso você é flamenguista, palmeirense ou gosta de futebol de maneira geral. Se inscreva que aqui tem vídeo todo dia. Compartilhe o vídeo com aquele amigo que também curte futebol. É palmeirense, flamenguista, tá feliz. Enfim, vamos falar que tem muita coisa para ser comentada. Que jogo histórico, Palmeiras 4, LDU 0. Bem, não preciso nem falar o que aconteceu lá no jogo de ida, né? Tem vídeo aqui no canal. 3-0 para a LDU, o Palmeiras não viu a cor da bola e muita gente estava dando já o Palmeiras como derrotado, como eliminado. Eu, inclusive, não estava botando muita fé nesse Palmeiras, tendo em vista os últimos jogos, né? Perdeu para o Flamengo, para a LDU, empatou com o Cruzeiro. Mas, enfim, a gente sabia que se tinha algum time capaz de virar esse resultado, era o Palmeiras de Abel Ferreira no Allianz Parque. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente sabia que ele ia com um time muito mais ofensivo. Tirou o Veiga, né, que no jogo de ida foi muito mal, né, prejudicou muito ali o setor defensivo. Ele foi com o Sousa ali fazendo um trio de ataque, né, com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Entrou com Alan e Maurício. Enfim, cara, pra mim, ele acertou muito. O time foi ofensivo, o time foi pra cima. E desde o minuto 1, desde o primeiro minuto no jogo, o Palmeiras foi melhor. Teve mais domínio, teve mais chance, ele não conseguiu fazer cera, não conseguiu segurar o resultado, tentou até jogar e isso pra mim foi o pior erro do Thiago Nunes. Ele, em vez de se segurar no resultado, porque querendo ou não, a discrepância entre os dois elencos é muito grande. Então era natural que a LDU ficasse fechadinha, mas não, deram muito espaço pro Palmeiras e as chances foram aparecendo e o Verdão não demorou para abrir o placar, né? Aquele tão sonhado 1-0, né? Que desaga um pouco a partida. Aconteceu aos 20 minutos, o Alan, que jogou uma barbaridade, como esse moleque, 21 anos apenas, da base, jogou um absurdo. A classificação tá muito no nome dele. Eu sei que muita gente vai falar do Veiga pelos 2 gols, mas o que o Alan fez é pra entrar pra história. Cruzou na cabeça do Sousa, fez 1-0 ali, explodindo o Allianz Parque. E o Palmeiras já podia ter feito 2 muito antes, porque o Vitor Roque teve uma chance ali, né? O Alan fez uma jogadaça, tocou pro Tigrinho, ele foi muito fominha, era 3 contra 1, ele resolveu chutar em cima do zagueiro, o Alan tava passando livre, se eu não me engano, o Maurício tava passando do outro lado, enfim, uma decisão muito ruim. Se o Palmeiras fosse eliminado por causa desse gol, era muito na conta dele, mas sorte que não precisou, né, porque ainda na primeira etapa deu tempo, numa jogadinha ali de falta, muita gente xingou, né, por não cobrar direto, mas o Abel Ferreira com certeza já tinha ensaiado essa jogada. Cobrança curta, levantou para dentro da área, o Vitor Roque subiu, ajeitou, o Gustavo Gomes dividiu ali e a bola sobrou livre para o Bruno Fux fazer o 2-0 ali. Quem viu o jogo sabia que era questão de tempo para o Palmeiras fazer o terceiro e fazer o quarto, o quinto ou sexto. Cara, se o Palmeiras precisar fazer 12 gols nessa partida, ele faria os 12 gols, porque era um negócio absurdo, o domínio em que a equipe do Abel Ferreira colocou para a equipe do Thiago Nunes. Cara, impressionante mesmo. E tanto é que a gente não estava errado, né? O segundo tempo o Palmeiras voltou na mesma ritmo de jogo e aos 68 minutos não demorou, o goleiro da LDU já tinha feito um milagre. Aos 68, Veiga, que havia entrado, foi muito mal no primeiro jogo, mas ele é ídolo, não tem como, ele é muito decisivo, por isso que a torcida ama tanto ele. Vitor Roque achou o meio-campista, que cara a cara com o goleiro só tirou sem dificuldades nenhuma, fazendo 3-0, igualando o confronto, qualquer vantagem que a LDU tinha, foi para água abaixo, ainda mais jogando fora da altitude. A gente sabia que não teria pênalti, o Palmeiras ia fazer o 4-0. E bem, a gente não estava errado, né? Porque o Palmeiras até demorou um pouquinho para fazer o gol, mas nem tanto assim. Aos 82 minutos, Alan de novo, cara, toda hora, todo lance importante, ele tá na jogada. Fez um drible absurdo, se livrou de 3, foi derrubado dentro da área, pênalti. E Rafael Veiga, para fazer a noite dele, cobrou no meio seguro. 4-0 Palmeiras, a noite mágica de Abel Ferreira, que chorou, né, depois do jogo. O Abel vem segurando, né, uma onda muito grande, desde aquela eliminação pro Corinthians, né, em que ele foi vaiado, aquilo acho que pegou muito nele. Então, estar classificado numa final de Libertadores, ser líder brasileirão, foi assim um livramento de peso nas costas, e agora o Palmeiras vai fazer uma grande final contra o Flamengo. Assim, pro espetáculo em si, obviamente seria melhor o Palmeiras e Flamengo. Para os rivais, seria melhor um Racing LDU. Mas enfim, agora eles vão ter que engolir algum dos dois, vai ser tetra da Libertadores. É inegável. E cara, eu acho que isso pesa muito, principalmente para Santos e São Paulo.
Porque eu vou. Calma aí, eu não quero, tipo, vai colocar o Santos e São Paulo assim do nada. Cara, é porque os dois, por muito tempo, foram os únicos tricampeões da Libertadores. Porém, os dois foram parando no tempo. Más gestões, não modernizaram o futebol, enfim. Foram vendo os outros times se erguendo, se estruturando. Primeiro foi o Grêmio, que empatou. Aí depois o Flamengo, que só tinha uma final até 2019. Agora já tem 5, com essa de hoje. O Palmeiras também, se não me engano, tinha um título só, né? Agora pode ser 4. Eles foram parando no tempo e Palmeiras e Flamengo foram roubando a fila de todo mundo. E agora, cara, pro desespero dos rivais, essa não é a única final que os dois vão disputar ainda, cara. Eu vejo o Palmeiras e o Flamengo chegando em muitas finais ainda, principalmente se manter essa consistência de gestão e tudo mais. A hegemonia só tende a pendurar ainda mais. E eu não vejo nenhum clube capaz de bater de frente com eles. Quem sabe um Cruzeiro, mas tá muito no início. O Botafogo parecia que ia, mas não foi. Essa temporada, né, deu no que deu. Enfim, Flamengo e Palmeiras vão nadar de braçada por muito tempo aqui no nosso futebol brasileiro. E eu nem preciso dizer o quão importante esse jogo para os dois, né? Além de ser o primeiro tetra, é uma disputa de egos muito grande, porque lembremos, na final de 2021 lá em Montevidéu, o flamenguista é muito mordido naquele jogo, né? O escorregão do Andrés Pereira, gol do Daverson, Palmeiras campeão, Palmeiras tricampeão. Então assim, cara, é um sentimento de revanche muito grande para os flamenguistas. O Flamengo, se não ganhar esse jogo, cara, ele vai ficar, tipo, numa depressão ferrenha. Porque o Palmeiras vai poder falar que ganhou 2 finais em cima dele. E, assim, vai ser freguês. Então o Flamengo vai fazer de tudo pra ganhar. Ainda mais com o Andrés Pereira do outro lado, né? Ele que foi o determinante pra perder aquele título. Dessa vez tá do lado do palmeirense. Cara, vai ser um reencontro, assim, fora da curva, cara. Que história. O futebol escreve algumas histórias, assim, parece que é roteirizado, né? Que é muito fora da curva, cara. É muito espetacular. E fora que eles vão, né, disputar a hegemonia tanto nacional como a internacional, né? Porque lembremos, eles estão disputando o Brasileirão também. Então, assim, um pode ficar com um, o outro pode ficar com o outro, um pode ficar com os dois e o outro com nenhum, enfim. É muita coisa que tá em jogo. Além do palco, né, que eu não preciso falar nada, né, lá no estádio de Lima, por enquanto tá confirmado isso. Palco esse que foi um dos dias mais lindos da história do Flamengo, né, aquele 2-1 contra o River Plate. Então, assim, para eles ganharem em Lima contra o Palmeiras, se tornando o maior campeão da Libertadores, cara, do Brasil, né, no caso, é um sentimento pro flamenguista muito grande e pro palmeirense também, né, óbvio. Pô, imagina você ganhar 2 finais em cima do Flamengo. Pô, ia ser bom demais, né? E quantos rivais tem que aceitar e chorar, né? E, querendo ou não, temos mais uma final brasileira, né? Algo que, né, para os brasileiros não tão clubistas enche de orgulho, e para os sul-americanos é um desespero, porque simplesmente eles não conseguem competir. O futebol brasileiro está em outro nível comparado ao futebol argentino, uruguaio, equatoriano, enfim. Ninguém chega perto. Algo que era tão raro antigamente, né? Até 2020, né, que foi Palmeiras e Santos, a gente só tinha 2 finais entre brasileiros. Que foi 2005, São Paulo e Atlético Paranaense, e 2006, São Paulo e Internacional. Aí depois disso tivemos Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense, qual que foi? Botafogo e Atlético Mineiro, e agora de novo Palmeiras e Flamengo. Cara, eu não sei o que a Conmebol vai fazer, eu não sei o que os outros times vão fazer, mas eu também não vejo essa hegemonia descendo. Eu não vejo nenhum cenário em que, tipo, um time argentino possa conquistar a Libertadores a médio e curto prazo. Realmente é uma hegemonia, é um domínio brasileiro fora da curva. E lembrando, né, eu acho que o Flamengo é a 4ª final nos últimos 7 anos, o Palmeiras é a 3ª final nos últimos 6, enfim. Esses dois, principalmente, vão no início da fila, né? Dominando o futebol da América do Sul de forma geral. Enfim, comenta aí quem que você acha que vai ganhar, Palmeiras ou Flamengo. Eu já tô muito animado para essa final. Independente de eu não torcer para nenhum dos dois, óbvio que eu vou morder por algum ser tetracampeão, mas enfim, vai ser um baita jogo de futebol. Quero muito ver muitas histórias. E se você gostou do vídeo, já peça seu like, seu comentário, sua inscrição, compartilhamento. Até a próxima, falou e fui. Tchau.